Salve Maria, sou a Daniela. sou o Adilson. Estamos aqui para falar de esperança, contando um pouco a nossa história. Nós nos conhecemos no ano 2000 e casamos em 2005. Então, neste ano faz 20 anos do nosso matrimônio. E assim como todo casal, nós planejamos, desde o namoro, o noivado, planejamos, construirmos uma família cristã, pensando nos filhos, pensando em tudo que um casal anseia. E depois de um tempo de casado, depois de uns 3 anos mais ou menos de casado, nós, buscando a paternidade e a maternidade, nós começamos a encontrar dificuldades, para que isso acontecesse. Então nós fomos buscar os motivos disso. E através dos médicos nós descobrimos que nós tínhamos problemas com a fertilidade. Então, pela medicina, vamos dizer, como foi dito pelos médicos, seria impossível nós conseguirmos um filho pelos meios naturais. Daí, diante disso, foi nos oferecido uma clínica de fertilização in vitro. O meu médico, ele me sugeriu isso, que seria, acho que, a única chance da gente, se a gente quisesse muito ter este filho, tinha que ser por este meio. Mas eu sempre acreditei em Deus, desde pequeno, desde da minha formação, sempre tive a doutrina, a fé da igreja, e isso era contra os meus princípios. Então nós não chegamos a buscar nenhuma clínica tal. Então ficamos nesta esperança, de se Deus um dia permitisse que a gente tivéssemos um filho, tivéssemos a experiência da maternidade e a paternidade. Mais que um Deus de milagres, é um Deus de detalhes. E Deus fala conosco o tempo todo. E na nossa história, nós percebemos a mão de Deus a falar conosco, a gerar e a nos sustentar nessa espera, nessa doce espera. Teve um momento que, diante do Senhor, do Santíssimo, eu escrevi uma carta para Nossa Senhora de Guadalupe, qual nós somos muito devotos. E ao terminar essa carta, colocando no meu ventre, pois já fazia 8 anos que nós estávamos nesse tempo de espera, pedindo que, se fosse do desejo do coração de Deus, que a gente pudesse cuidar de um filho dela, seja para ser um profeta, um pai de família, ser um sacerdote, que nós íamos juntar as nossas mãos e educá-los na fé. Ao terminar essa carta, ao abrir a Bíblia, saiu uma bela promessa em Macabeus: farei o que propôs na carta. E essa simples passagem foi para nós, mais uma vez, um renovar das esperanças, que Deus escuta as nossas orações e que todas as graças perpassam pelas mãos de Nossa Senhora. E até olhando para Nossa Senhora, eu até brinquei, falei, nossa, devia ter aumentado mais essa lista. Mas tomei posse, e daquele dia que era um cerco de Jericó, que Jesus ia caminhando, as muralhas iam caindo, o próprio pregador anunciava que muitas muralhas cairiam. E nós cremos nisso, saí de lá com muita esperança. Depois fomos caminhando, em outro encontro, eu senti fortemente Nossa Senhora falando ao meu coração, depois de 1 ano e meio, que essa promessa ia se cumprir. E eu tomei posse disso novamente, tanto que o pregador que estava nesse outro encontro veio até mim e falou: Nossa Senhora de Guadalupe está aqui. E eu estava com a blusa de Nossa Senhora de Guadalupe. E veio toda na minha memória aquela promessa. E fomos caminhando, com muitas pessoas rezando por nós, confiantes que o Senhor escuta as nossas orações. E chegou o dia que eu me senti diferente. Eu fui até o médico
pedi vários exames, ele deu vários exames, fiz os exames, ele deu uma receita e eu não encontrei os remédios dessa receita. E passei em várias farmácias e não encontrava as medicações. Precisei ir até a clínica para trocar essa receita e o médico não queria trocar, tive que passar a carteirinha novamente e por fim eu pedi um teste de gravidez. Já faziam 12 anos de espera, não tive atraso nenhum e pedi um teste. Não entendi naquele momento, por um mês caminhei com aquele teste dentro da bolsa, até que eu menstruei, a minha menstruação veio muito diferente e brinquei, falei, nossa, o que será que está acontecendo? Eu que sou tão regulada, essa menstruação está tão estranha. E uma pessoa me falou, faz o teste, vai que você está grávida. Sem contar para ninguém, fui, fiz o teste, peguei o teste, não abri o teste, fui até o Senhor, era próximo das 3 horas da tarde, e aquela alegria, né? Eu falava assim com Cristo, falei, nossa, como é bom, né? Como é bom a esperança, porque a esperança, ela nos dá um combustível, assim, uma alegria. E eu falava, Senhor, obrigada, né? Mesmo que eu não esteja grávida, obrigada. Obrigada, Senhor, por essa alegria de saber que você escuta as nossas orações e que sim, que os nossos sonhos podem ser os sonhos de Deus, mas só vai ser uma felicidade plena se ela estiver de comum acordo com os sonhos de Deus, né? Porque Deus não erra na nossa história. E fui até o Santíssimo, rezei o Terço da Misericórdia, rindo, alegre, de já ter feito, mesmo que desse negativo. Mas para minha surpresa não deu negativo, deu positivo. E eu tinha dentro de mim um milagre chamado Rafael, Deus que cura, que para a ciência não era possível, mas para o nosso Deus, que é um Deus do impossível, sim, e tinha chegado o nosso momento. Nós fomos para um encontro neste final de semana, pudemos ficar diante do Senhor e tentando entender essa grande alegria de viver esse novo tempo, que é viver a paternidade e a maternidade. Então foram 12 anos de espera, né, até a chegada do Rafael. E nós conversávamos, né, naquele anseio, naquele sonho de formar a família, se nós tivéssemos um filho, qual seria o nome dele? Então nós, né, acreditamos que se fosse um menino, nós daríamos o nome dele do anjo Rafael, porque só mesmo pela cura de Deus, né, precisaria de uma cura, de um milagre de Deus para que nós, pelos meios naturais, conseguíssemos, né, este filho. Então, depois de 12 anos de espera, a Daniela engravidou, né, nasceu o Rafael. Então, hoje o Rafael ele tem 8 anos de idade e é o nosso milagre, o nosso milagre dentro de casa, né, para que a gente nunca perca a esperança em Deus e lembrar que Deus Ele cumpre as suas promessas. Nós que muitas vezes somos, né, não somos perseverantes, desistimos e nos esquecemos de Deus. Mas Deus, Ele é fiel. E vamos chamar o Rafael, né, para vocês conhecerem ele. Rafael. Oi, eu sou o Rafael. Não sabemos qual é o seu impossível, mas o Senhor diz, né? Fale, o que tu queres? Fale com Deus, peça, converse com o Senhor, mas saiba que os planos, os sonhos de Deus sempre são maiores do que o nosso. Às vezes não entendemos, mas precisamos confiar, precisamos esperar, mas sempre pedindo a graça pelas mãos de Nossa Senhora, que possa acolher do nosso coração as nossas orações, os nossos pedidos e levar até o Senhor. Salve Maria!